Muito boa noite meus amigos, sejamos todos bem-vindos, sejam todos vocês bem-vindos, não é? Com a graça de Deus, nesta quarta-feira, o meio da semana dos 5 dias, né, que se consideram para muitos como úteis dias do trabalho, embora o trabalho é efetuado a qualquer hora, qualquer dia, né? Então, espero que estejam tendo uma bela de uma quarta-feira, bem tranquila, realizando seus trabalhos, trabalhando, seja no trabalho profissional, seja em casa, no trabalho doméstico, né? Que aliás é muitas vezes, às vezes muito mais do que um trabalho profissional, se trabalha em casa com certeza, né? Só mesmo ficando em casa, aproveitando a pandemia para se ter noção, né, do trabalho que se tem dentro de casa. E é isso, nós estamos iniciando, então, estendendo aquele tapete vermelho, como sempre estendemos para todos vocês, já me permitindo aí, então, entrar na casa de vocês pelo celular, seja por que aparelho for, mas o importante é que nós estamos aqui, que nós podemos estar aqui, sempre agradecendo, claro, pelo dom da vida, né? E hoje nós temos aniversariante, sim, Daniela Granzotti Mossini, Samuel Martins Souza, Juliana Giacomin. Então, os nossos parabéns, desejos de felicidades, muito amor, paz e luz, uma caminhada vitoriosa, né? Difícil muitas vezes, mas que seja sempre vitoriosa, né? E aqui, olha só, a Egla que está dando boa noite a todos e dias frios. Agora está um friozinho mais dentro de casa, né? Porque nossas casas pegaram esse fim de semana de frio intenso, então até o calor ir entrando do sol do dia vai demorar um pouquinho, mas como dizem que não vai esfriar pelos próximos 15 dias, logo estaremos bem aquecidos dentro de casa, com toda certeza. E aqui nós vamos então já nominando os amigos, né, vocês que estão aqui conosco, e vamos ver então aqui, olha, o Fábio Luiz de Oliveira, já dando boa noite para todos nós, também a Lúcia Celinha, Leonice Oliveira, Edilmar José Bueno, Ivana Santa Rosa, Denise Holland, olha aqui aniversário da filha da Denise, a Luciana Holland, então também nossos parabéns, viu? Encaminha ela, Luciana, nossos parabéns, parabéns de toda a coletividade, com muita saúde, paz e amor, e uma vitoriosa também para Luciana. Tá bom, Denise? Grande abraço para ela. Também a Márcia Siqueira, que conosco, a Egli, né? Egli Mormilha também, que todos os dias estão frios. Cacilda Cassiano, daqui, sempre dando boa noite com as graças de Deus. Toda certeza. Sônia Martins, seu boa noite. Eloá Romanato, também o seu boa noite. E a vocês todos que estão entrando aqui conosco, né? Estão participando aqui desse nosso encontro. Também, vamos lá, olha aqui a Gertrudes Lucas, a Maria do Socorro, também aqui a Cleide Eunice Pereira, Andréa Brito, vocês todos que estão nos ouvindo. Hoje nós estamos mudando então o capítulo do Evangelho, vamos iniciar o capítulo 10, né? Capítulo 10, bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, e hoje nós vamos ver o primeiro item, né? Aliás, a primeira parte vai de 1 a 4, os itens 1 a 4, perdoai para que Deus vos perdoe. Lembrem que ontem eu falei para vocês a respeito, né, da palestra que a Vânia nos fez, uma bela palestra, por sinal, e que era um preparativo, né? Que ela falou, o tema dela era perdoa sim. E hoje nós entramos então, bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. E começando que perdoai para que Deus vos perdoe. Aliás, isso está no próprio Pai Nosso.
né? Pai Nosso que às vezes nós repetimos assim tão maquinalmente, porque é extremamente decorado, conhecido, a campeã, né? A primadona das orações, o Pai Nosso, claro, e está lá. Perdoai, né? Para que perdoai como eu também perdoo, quer dizer, precisamos perdoar para que Deus nos perdoe também. E é isso que nós vamos ver aqui e agora, tá bom? Então vamos lá. E nós começamos com 3 trechos do Evangelho de São Mateus, capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 18, né? E nos diversos versículos. Vamos ver. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, porque eles próprios obterão misericórdia. Se perdoardes aos homens as faltas que eles fazem contra vós, vosso Pai Celestial vos perdoará também vossos pecados. Mas se não perdoardes aos homens quando eles vos ofendem, vosso Pai também não vos perdoará os pecados. Se vosso irmão pecou contra vós, ide-lhe a falta em particular entre vós e ele. Se ele vos escuta, tereis ganho vosso irmão. Então Pedro, aproximando-se, disse-lhe: Senhor, quantas vezes perdoarei a meu irmão quando ele houver pecado contra mim? Será até 7 vezes? E Jesus lhe respondeu: Eu não vos digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Evangelho de hoje, do evangelista São Mateus. Pois é. E vamos ver o que o Evangelho nos fala a respeito desse tema e destas partes do Evangelho que nós vimos. A misericórdia é complemento da doçura, porque aquele que não é misericordioso não saberia ser brando e pacífico. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O ódio e o rancor denotam uma alma sem elevação, sem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada, que está acima dos insultos que se lhe pode dirigir. Uma é sempre ansiosa, de uma suscetibilidade desconfiada e cheia de fel. A outra é calma, cheia de mansuetude e de caridade. Ai daquele que diz: eu nunca perdoarei, porque se não for condenado pelos homens, sê-lo-á certamente por Deus. Com que direito reclamará o perdão de suas próprias faltas, se ele mesmo não perdoa as dos outros? Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limites. Quando diz para perdoar o seu irmão, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Mas há 2 maneiras bem diferentes de perdoar. Uma grande, nobre, verdadeiramente generosa, sem segundas intenções, que poupa com delicadeza o amor próprio e a suscetibilidade do adversário. Tivesse mesmo este último toda a culpa. A segunda, pela qual o ofendido ou aquele que acredita sê-lo impõe ao outro condições humilhantes e faz sentir o peso de um perdão que irrita em lugar de acalmar. Se estende a mão, não é com benevolência, mas com ostentação, a fim de poder dizer a todo mundo: vede quanto sou generoso. Em tais circunstâncias, é impossível que a reconciliação seja sincera de parte a parte. Não, nisso não há generosidade, mas um modo de satisfazer o orgulho. Em toda contenda, aquele que se mostre mais conciliador, que prove mais desinteresse, caridade e verdadeira grandeza de alma, conquistará sempre a simpatia das pessoas imparciais. Evangelho de hoje, seu capítulo 10, bem-aventurados aqueles que são misericordiosos,
e, especificamente, perdoai para que Deus vos perdoe, nos itens de 1 a 4, Evangelho segundo o Espiritismo. Pois é, meus queridos amigos, meus irmãos, perdoar é uma palavra linda, maravilhosa, mas de uma aplicação, mais das vezes, extremamente difícil, todos nós bem o sabemos, né? Por quê? Porque perdoar, como se diz, é uma atribuição absoluta de nosso Pai. E a grande meta de nosso Pai é nos perdoar de todos os nossos erros. É nos dar sempre novas chances para que possamos nossos erros e voltar a trilhar o bom caminho ou penetrar definitivamente no bom caminho. Então, como se diz, há um velho ditado que diz, né? Que errar é humano e perdoar é divino. E como nós vimos, né? Foi dito no próprio Pai Nosso, que é essa oração extraordinária, né? A primadona, podemos dizer, das orações, está bem claro lá, né? Que me perdoa assim como eu perdoo aqueles que me têm ofendido. Então, só falar e não praticar tem alguma validade? Eu acredito que não, né? Assim, seria muito fácil, né? E como diz aqui, nós vimos no Evangelho há muitas maneiras de se perdoar, né? Mas somente uma é que é a verdadeira maneira de se perdoar, que é aquela maneira que simplesmente se perdoa, sim, e se procura esquecer, sim. Porque se ficar remoendo o ato, não será verdadeiramente perdoado. Isso a gente bem sabe. E uma das consequências do perdão é aquilo que nós conhecemos e bem sabemos, que é a instalação de nossa própria tranquilidade. Muitas vezes uma tranquilidade perdida por aquilo que sofremos, né? Das injúrias, das difamações, das perseguições, dos erros, enfim, qualquer tipo de prejuízo que nos fizeram, né? E nós ficamos muitas vezes lamentando, dependendo do grau daquilo que sofremos, das injúrias, seja lá o que for, né? Isso pode afetar muito o nosso dia a dia, nossa própria vida, nossa maneira de ser, perturba tanto as nossas ideias, ou seja, a capacidade mental que o próprio Espírito tem conosco, que acaba se refletindo no nosso próprio corpo físico. E nós já vimos, né? Nós já falamos que nosso corpo físico sofre e sofre muito de acordo com os nossos pensamentos, de acordo com a valorização que nós damos àquilo que nós recebemos, né? E é preciso que haja sempre essa interação perfeita, maravilhosa, tranquila, entre mente, né? Nossa mente, que é o nosso espírito, e o nosso corpo físico, que é só matéria, mas que depende, claro, do controle do nosso espírito. E se nós estamos desequilibrados mentalmente, como querer que nosso organismo esteja equilibrado? Ele vai sofrer de todas as maneiras, né? Então esse sofrimento que é muitas e muitas vezes adquirido por ofensas que julgamos termos recebido, não vamos nem falar daquelas que nós fizemos ou fazemos eventualmente, né? Mas que nós sofremos, porque é lógico, né? Nós vamos sentir muito mais aquilo que nós sofremos por aquilo que nós fazemos, né? Isso é uma consequência até lógica dentro do erro de um e de outro, que ambos estão errados, claro. Mas se nós não procurarmos resolver essas pendências, como que nós vamos continuar com tranquilidade no nosso dia a dia, né? E isso é muito claro, é bíblico, está lá. Não adianta louvarmos a Deus todos os dias maravilhosamente nesses instantes, mas ficamos nos martirizando, ficamos pensando porque alguém nos fez isso, nos fez aquilo, e nossos pensamentos entram em turbulência e vibram negativamente, vai afetar nosso comportamento, aqueles que estão conosco, além de ficar dirigindo vibrações negativas aquele ser, aquele indivíduo, aquela pessoa que nos prejudicou, né? Então são opções que nós temos para o nosso dia a dia, né? Embora seja difícil, né? Porque, como diz, né, vai contra a nossa maneira de ser, é difícil, é o nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso ego, tudo isso tem.
Mas se nós queremos voltar e trilhar o bom caminho, o caminho da paz, da tranquilidade, são considerações que nós precisamos ter, fazer. Temos que, sim, como diz, né, levar em consideração. Porque uma vez que nós estejamos alterados, todos ao nosso redor vão, como dizemos, em uma maior ou menor escala, entre aspas, acabam pagando o pato por nossos desequilíbrios, assim como nós pagamos pelo desequilíbrio dos outros. Então, assim como nós recebemos negativamente essas reações de outros, nós também fazemos da mesma maneira. Então, vamos procurar nos tranquilizar, ouvir a Joana de Ângeles, refletir e realmente fazer o que é melhor para o nosso corpo, para a nossa mente, procurar a tranquilidade. E como diz, né? Errar é humano, infelizmente todos nós ainda estamos errando, estamos galgando, caminhando lentamente, mas graças a Deus cada dia mais com informações positivas, e são essas oportunidades que nós precisamos ter. Como diz, errar é humano, claro que é. Perdoar é divino com toda certeza, porque é uma atribuição maior de nosso Pai. Imagine com que prazer que Ele vai nos perdoar, sabendo que nós estamos nos esforçando para o melhor caminho. E o melhor caminho sempre nos leva a melhores relacionamentos. É isso, aquilo que o Evangelho quer nos dizer hoje. Perdoar, sim, mas com o coração, não apenas com a boca, né? Porque aí não vai resolver muito, né? É o recadinho, né, que temos hoje aqui do nosso Evangelho precioso, como sempre, né? Como diz aqui, perdoai para que Deus vos perdoe. Ou podemos dizer entre nós, perdoemos para que Deus nos perdoe, porque nenhum de nós está livre do erro, né? E vamos aqui mandar mais uns abraços para os nossos amigos que aqui estão, que aqui chegaram. Aqui a Aline Rodrigues também, o Milton José Pinto, né? A Eloá nos diz, vamos amar mais, com certeza, né? Amar e sermos amados, amar, escolhas nossas, né? Vamos ver então o que Joana fala para nós hoje. E olha só, o assunto de hoje está relacionado, mas de uma maneira oposta. Por quê? Porque nossa prezadíssima Joana vai responder uma pergunta hoje, que é a seguinte: o ódio é um sentimento profundamente prejudicial. O que vem a ser o ódio? E do que nós estamos falando? Perdoai para serdes perdoados. E aí vem Joana e fala, vamos dizer assim, né? Joga uma pá de cal em cima e diz: ódio, sentimento profundamente prejudicial. O que vem a ser o ódio? Ele motiva vinganças. Então, podemos nos vingar, podemos ser objetos de vingança por algo que nós fizemos. Tudo é possível nessa vida. Espiritualmente, não vamos nem falar do que nós fizemos no passado espiritual nosso, das centenas, milhares de encarnações que nós já tivemos. Coisas terríveis, de acordo, claro, também com o tempo em que vivemos. Agora vivemos num tempo melhor, é hora da... Vamos ver o que a Joana nos fala? Pergunta então, o ódio é um sentimento profundamente prejudicial? O que vem a ser o ódio? Aí ela nos diz: etapa terminal do desarranjo comportamental, o ódio é tóxico fulminante no oxigênio da saúde mental e física. Desenvolve-se na sua área mediante análise injusta do comportamento dos outros em relação a si e nunca ao inverso. Fazendo-se vítima porque passou a um conceito equivocado sobre a realidade, deixa-se consumir pelo complexo de inferioridade procedente da infância castrada e descarrega inconscientemente a sua falta de afetividade, a sua insegurança, o seu medo de perda, a sua frustração de desejo, em arremessos de ondas mentais de ódio, até o momento da agressividade física, da violência em qualquer forma de manifestação. O ódio é estágio primitivo da evolução, atavicamente mantido no psiquismo,
e no emocional da criatura, que necessita ser transformado em amor mediante terapias saudáveis de bondade, de exercícios fraternais, de disciplinas da vontade. Joana de Ângeles, sendo curtinha, mas esclarecedora em O Ser Consciente, que é o livro de onde foi então extraído esta resposta, né, ou este esclarecimento, essa manifestação de Joana de Ângeles. Pois é, né? Falamos da necessidade de perdoar e agora falamos do ódio, que tantas e tantas vezes é fator originário de tantas tristezas, tantas desgraças, vamos assim dizer, tantos acontecimentos horríveis que nós bem sabemos. E olha que interessante, e é uma realidade que ela fala, o ódio é o estágio primitivo da evolução. Não é? Atavicamente mantido no psiquismo e no emocional da criatura, ou seja, esse atavicamente quer dizer remota aos tempos antigos, que ainda está presente em nós e não conseguimos nos libertar. Né? Então é uma palavra até genética que fala que os genes vão passando de pessoa, pais para filho e vão trazendo as características. Então é isso. Então, paralelamente a essa questão genética que traz nossas características, vem também atavicamente todos aqueles sentimentos complicados, ruins, maléficos que nós tínhamos em abundância no passado. E por que tínhamos em abundância no passado? Porque a situação que viviam, né, na antiguidade, nos tempos primitivos, desde o começo, não vamos nem voltar no começo da evolução da espécie humana, né? Mas se nós nos reportarmos aos tempos que nós conhecemos, desde, vamos por 4.000 anos, desde a época das pirâmides, onde já construíram as pirâmides, já tinha uma certa evolução, mas nesses 4.000 anos a história é riquíssima em coisas erradas, em coisas violentas, manifestações de ódio, guerras, destruições, genocídios, que nós bem sabemos. Então, esse ódio ele foi com o passar do tempo, mas chegou a hora dele ser aos poucos eliminado, porque nós estamos indo para uma situação melhor. A nossa consciência está sendo preparada para uma situação melhor. Então essa é uma questão que fica para nós, a minha consciência. Como é que ela está? Preparada para uma situação melhor? No nosso pensamento, quantas vezes já passou essa palavra ódio? De nossa boca, quantas vezes já saiu essa palavra ódio? De nossos atos, quantas vezes fizemos alguma coisa motivadas pelo ódio? Então, como diz a Joana, estamos ainda nos tempos primitivos em nossas atitudes. E passou esse tempo, não pode mais estar presente entre nós. Nós queremos viver bem, todo mundo que quer viver bem, né? Quer ter boas amizades, bons relacionamentos, até quer ser bem visto. Então precisamos ter atitudes que nos auxiliem nesta luta entre o bem e o mal, entre o antigo e o novo, entre aqueles sentimentos primitivos que ainda rondam a nossa mente, passam pela nossa mente e muitas vezes podem orientar e fazer com que nós hajamos absolutamente fora de nosso, vamos dizer, pensamento lógico. Então todo cuidado é pouco com relação a isso. E ela inicia, né? O que vem a ser o ódio? Etapa terminal do desarranjo comportamental. Etapa terminal, quer dizer, momento que você está com ódio, pensando em ódio, querendo ter um ato de ódio, você está voltando ao seu tempo primitivo. Daqui é uma etapa terminal do desarranjo comportamental. É a última das coisas que nós poderíamos fazer em termos de comportamento, de relacionamento. E ela diz, o ódio é tóxico, fulminante no oxigênio da saúde mental e física. Nós sempre falamos, a saúde mental está diretamente ligada à nossa saúde física. Né? Está diretamente ligado. E nós bem sabemos disso. Então, meus amigos, são alertas que são dados a nós sempre. Veja que hoje nós falamos aqui, perdoai
né? Para que Deus os perdoe. Aí Joana vem e fala do ódio, né? Da ação nefasta para nós em nosso atual estágio já. Não vamos dizer nem daqui 200 anos, né? Que nós vamos ter mais tempo para aprender e praticar, mas já hoje já é extremamente nefasto. E nós, infelizmente, ainda convivemos com tantas e tantas situações motivadas pelo ódio, que tem consequências terríveis, né? Para famílias, para cidades, para nações. Vamos nem dizer cidade, família, mas nações. Brigas pelo poder, como nós vemos, né, aos montes por aí, ditadores aqui, ditadores lá. O que motiva a humanidade? Até onde nós vamos parar? E, como diz a Joana, né, trazer aquele atavismo, né, aquela coisa primitiva ainda dentro de nós. São reflexões que nós precisamos fazer e que Joana sempre nos convida a refletir, né? Então vamos procurando, como diz Joana, serenar sempre nossos ânimos, com as mais diferentes, as mais tristes ocorrências que venham ao nosso conhecimento, que nos entrem aos ouvidos ou sejam vistos pelos nossos olhos, com serenidade, dentro daquilo que é possível e dentro daquilo que nosso próprio Mestre pede para cada um de nós. Sempre lembrando, violência gera violência. Pensamentos ruins geram pensamentos ruins. Pensamentos ruins podem acabar gerando atos ruins. Decisão de cada um de nós, por isso nós precisamos sempre orar nosso Pai, pedindo fortalecimento e manter nossa área aberta ao bom ensinamento. Sempre prosseguir vitoriosos no caminho do bem, no caminho que nosso Mestre está preparando para nós, né? Então, vamos para nossa oração, nosso encerramento. Olha aí, já foi, nosso tempo já está dando. Vocês têm seus compromissos, né? O pessoal da família está aí, querem jantar também, tudo isso. E vamos aqui então também com os nossos queridos amigos que já registraram mais um pouquinho. Milton José Pinto, Aline Rodrigues, a Eloá, né? Falando vamos amar mais, necessário, Fernando Palucci, a Cássia Cristina, seja bem-vinda, Cássia, uma boa noite. A nossa prezada Toninha, Perecinoto, psicanalista, também conosco. Então, todos vocês, vamos para a nossa oração, lembrando, claro, né? Lembrando os nossos amigos que, mais do que muitos de nós, precisam mais de nossas orações, nossos pensamentos de amor, de fortalecimento, endereçados ao nosso Pai, para que sejam fortalecidos, né, nesse momento difícil. É o Marcos Martins Massucci, o Ricardo Geraldino Braga, a Giovana Ruiz, Leonardo Henrique, Elaine Pieroni, Elizabeth Caputini. Lembrando também, claro, aqui dos nossos queridos aniversariantes, né? A Daniela Granzotti, Samuel Martins Souza, a Juliana Giacomin e claro, também aqui a filha da nossa querida Luciana, Juliana, como que não falou o nome dela? É a filha da nossa querida Denise Holland, né? Mas vamos então, e como eu sempre, né, digo para vocês aí, nesses instantes que precedem a música, vamos com toda tranquilidade acalmar nossos pensamentos, porque nós falamos de ódio, de perdão, então, né? E no finalzinho falamos um pouco de ódio, então é o momento de nós refletirmos, é o momento de nós pararmos um pouquinho. E é a Luciana Holland. Luciana, né, que é o nome da minha titia, e era para ser o nome de minha mãe, não fica registrando como Lúcia, né? Mas são lembranças, né? Então, vamos, nesses instantes que precedem o nosso Pai Nosso, tão deliciosamente orado por todos nós, acalmar um pouquinho nossa mente, consequentemente nosso corpo. Mente controlando o corpo. Então, calmando a nossa mente com bons pensamentos, viu? Então, e aqui a Cássia, olha aqui também a Cássia acaba de dizer que perdeu um tio hoje pelo Covid-19, o Orlando Ribeiro, realmente muito triste, nossos sentimentos absolutos de todos nós para você, viu, Cássia? E também
Pensamentos para Orlando Ribeiro, que seja acolhido pelos nossos queridos espíritos, que estão sempre, esses bons espíritos iluminados, acolhendo a todos no plano espiritual, confortando, acalmando, para que possam seguir sua jornada, como todos nós estamos seguindo aqui e vamos seguir depois. Então, vamos, tranquilidade, pensamento, nos preparando a partir de agora, então. Pai nosso, nosso Pai que estás nos céus, na terra, em todos os mundos espirituais, santificado seja o vosso nome, mesmo quando a dor e a desilusão ferirem o nosso coração. Pai, dai-nos o pão que revigora as forças físicas, mas dai-nos também o pão para o espírito. Perdoai as nossas dívidas, mas ensinai-nos antes a merecer o vosso perdão. Afastai do nosso caminho tudo que seja contrário à caridade. Que esse Pai Nosso seja dadivoso para com todos aqueles que sofrem como espíritos encarnados ou desencarnados. Que uma partícula dele vá aos cárceres, onde alguns sofrem pelo erro judiciário. Que vá também aos hospícios, iluminando aqueles cérebros conturbados, aos hospitais onde muitos choram e sofrem pela falta de uma palavra amiga. Vá também aos prostíbulos e erga todas aquelas que caíram, tangidas pela fome e pela miséria, dando-lhes apoio e fé. Que chegue até os dirigentes das nações, para que evitem a guerra e cultivem a paz. Pai, tende piedade para com os órfãos e as viúvas e para com todos aqueles que até agora não tiveram um pedaço de pão. Que a paz e a harmonia do bem fique entre nós e com todos. Que assim seja, ó Pai, querido Pai, Pai de todos nós, Pai de todo o universo, Criador de todas as estrelas, sóis e mundos. Criador desses vossos filhos que agora oram a vós. Todos nós que agora levamos nossos pensamentos e vos louvamos. E vos damos graças por ser nosso Pai tão amoroso, tão misericordioso como és. Obrigado, Senhor, por todos nós, por todos aqueles que estão conosco no dia a dia, em nossos lares, trabalho, em todos os ambientes, onde nos relacionamos e procuramos trabalhar e evoluir em conjunto. Obrigado, querido Pai. Agradecemos, sim, por todos os nossos irmãos que hoje, que alegria ao aniversariarem, comemorando mais um ano de luta, de vitórias, de trabalho. Por esses vossos filhos, que por seus abençoados pais abraçaram no plano espiritual a difícil missão de encarnar e batalhar pelo seu progresso, redenção de seus erros, como todos nós estamos fazendo. E Pai, obrigado por acolher a todos os nossos irmãos que partem desta vida, especialmente hoje o nosso querido Orlando, que parte vitimado pelo Covid, e tantos outros vitimados por esse terrível mal que assola a humanidade nesse instante. Acolhei-os com carinho através de seus bons e iluminados, santificados espíritos, porque partiram sós, sem o olhar, sem o toque de seus bem-amados. Por isso, Pai, nós queremos vos agradecer por nossos familiares, por nossos amigos,
por todos os seus filhos, por nossas famílias, para que possamos juntos crescer e crescer na fraternidade, na solidariedade, e por todas as nossas crianças, ó Pai, que sejam amorosamente acolhidas e criadas por seus pais, por todos aqueles que as cercam com carinho, sempre na direção da vossa luz. Obrigado, Senhor. Nós os pedimos por todos os dirigentes deste mundo, dirigentes das nações, todos aqueles que necessitam sempre ser tocados por seu amor, para que possam olhar com amor para o povo. Obrigado, Senhor, e que teu amor, tua paz, tua luz, tua misericórdia amorosa e infinita esteja sempre conosco, esteja sempre em nossos lares iluminados, sendo purificados por seu amor, por seus bálsamos de luz, e em todos os lares de todos os seus filhos neste mundo, em todo o seu universo, e que esteja com aqueles que para nossos abençoados lares venham, trazendo seu amor e levando muito mais do que aqui recebem. Obrigado, querido Pai. Obrigado por estar sempre conosco, porque vosso é o reino, é o poder, é a glória para todos sempre. Nós os louvamos, vos bendizemos e vos agradecemos. E agradecemos ao nosso querido Mestre Jesus, sempre, sempre conosco. A nossa querida Mãe, com seu olhar amoroso sobre nós. Obrigado, Senhor. Obrigado por mais um dia em nossas vidas. Obrigado pelos dias que virão. Obrigado pela oportunidade que destes a todos nós de estar aqui, vos louvar e vos pedir vossas bênçãos. Que assim seja. Obrigado, Senhor. Pois é, meus caros amigos, né? E mais um encontro, mais uma oportunidade, e que com a graça de Deus podemos ficar juntos, né? Embora no ambiente virtual, claro, né? Mas é sempre uma oportunidade de unirmos nossos bons pensamentos, de unirmos nosso coração, desejando o bem, fazendo o bem, levando o bem para todos esses nossos irmãos que necessitam, assim como nós mesmos somos todos necessitados, né? Hora ou outra, um pouco mais, um pouco menos, mas sempre, sempre nós estamos necessitando especificamente das bênçãos divinas do nosso Criador. E é isso. Eu quero então agradecer vocês por estarem conosco, deixar aqui o nosso boa noite, nossos parabéns aos aniversariantes do dia, né? Também nossos sentimentos para Cássia pelo falecimento do tio Orlando, né? Grande recepção calorosa, amorosa no plano espiritual, e precisa, acima de tudo, de oração. Viver é estar sempre alegre, lutar para estarmos alegres. Ninguém vive para estar triste. Então a alegria tem que ser uma constante em nossa vida, assim como o nosso Mestre Jesus veio nos trazer a alegria da sua presença. Vamos estar alegres por nós que estamos aqui, por aqueles nossos queridos que estão no plano espiritual, sempre orando, sempre levando o melhor para eles, para todos nós. Então, um beijo muito grande para todos vocês, meu, da Célia que está aqui, um abraço do coração no coração para todos vocês. Amanhã estaremos de volta, com a graça de Deus, uma quinta-feira, semana passando rápido, como nós estamos percebendo, né? Já dia muito, mas é isso, a vida é assim, a vida segue, seguimos juntos, sempre procurando fazer o bem e, claro, receber também o bem. Até amanhã, uma ótima noite de descanso para todos vocês. Vivam em paz, cultivam a paz, distribuam fartamente a paz. E que a paz do Senhor seja sempre conosco, agora e para sempre. Até amanhã. Tchau para todos vocês. Fiquem bem.